सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुस्य कृपासिन्धुव्यवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भीत्तात्युहं पुनतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गववधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विशाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीषजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं सिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे।
Nityananda padadandam jesam hit karnikale tesham dasanudasaham prasidantu sadaivahi. Nityananda padadandam jesam hit karnikale tesham dasanudasaham prasidantu sadaivahi. Gaudiya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahamsa Jagadguru disse que Nityananda Prabhu Balarama, Pratam Prakash Vigraha, de Swayam Rup Bhagavan Shri Krishna ou de Gauranga, como você preferir dizer. Ou seja, Gauranga e Nityananda são não diferentes um do outro. Mesmo nós vendo essas duas formas separadas, Nityananda e Gauranga, ao mesmo tempo, entre Nityananda e Gauranga não há diferença, eles são os mesmos. Bhagavan Shri Krishna e Balarama são o mesmo. É por isso que Prabhupada disse, somente ele é sua Pratam Prakash Vigraha, sua expansão principal. Balarama pode ser tratado como Ashraya Vigraha e Vishaya Vigraha, como objeto do nosso serviço e como aquele que serve a Krishna. Esta fórmula só é aplicável a Balarama, não para nenhum outro avatara. Somente aplicável para Nityananda Balarama. Essa é a única razão pela qual o Chaitanya Bhagavata, o Chaitanya Charitamrita, como nós podemos ver, o que foi escrito por Vrindavan Das Thakur Mahashaya, por Srila Krishnadas Kaviraj, quando eles glorificam Gauranga, eles sempre usam um tempo verbal que diz respeito a duas pessoas. Em sânscrito você tem a concepção singular, dual e plural. Em inglês só existe singular e plural. Então, de acordo com isso, você deve mudar o texto. Se você não entender essa diferença e traduzir de maneira equivocada, a sentença se torna inútil. Então, é por isso que Prabhupada Bhaktisiddhanta Paramahamsa Jagadguru disse que Balarama, Nityananda, deve ser tratado como, ao mesmo tempo, Ashraya Vigraha e Vishaya Vigraha. Isso só é aplicável para ele. É por isso que Balaji Maharaj pode enfeitar na testa com uma pena de pavão e pode fazer a rasa. Já explicamos que não com o mesmo grupo de Krishna, mas ele tem o direito de fazer uma dança da rasa. Então, no Chaitanya Bhagavata, nós podemos encontrar essa concepção dupla, dual, para Gauranga e Nityananda. Sempre os mantras estão indicando a presença de duas pessoas, o verbo está declinado, os adjetivos, tudo ligado a essa presença dupla. Então, por que nós estamos glorificando Gauranga? Ele é o pai do Sankirtana. Sim, com certeza nós estamos glorificando Gauranga, Sankirtana Pita, o pai do Sankirtana. Mas Nityananda Prabhu também é Sankirtana Pita. E até mais, porque por Nityananda Prabhu Gauranga vem. Sem o suporte de Anantadeva, aonde você colocaria o Senhor Supremo? Que acomodação você daria para ele? Hari Ananta, Hari Rupa Ananta. Kaise koi bhave, se diz em hindi. Hari Ananta, Hari Rupa Ananta. Onde quer que você olhe, todas as formas que existem, mesmo que você olhe para o seu próprio rosto no espelho, isso também é a Vishvarupa. Isso também é a forma eterna de Nityananda. Vocês têm diferentes desenhos e corpos. Sim, eu sei. Mas tudo
tudo, nos infinitos mundos. Você vai encontrar, sim, desenhos para objetos, ou para isso, ou para aquilo, e você vai se sentir atraído ou repelido por algum objeto. Mas tudo isso é Vishvarupa, tudo isso é a forma de Balarama. É por isso que Vishvarupa Prabhu é Nityananda em si mesmo. Então, quando Swayam Rupa Bhagavan se manifesta, Anantadeva faz o background, organiza a atmosfera, o entorno, o habitat, o Dhamma sagrado. Então, o que quer que nós pensemos, façamos, aquilo que é visível, aquilo que não é visível, tudo aquilo que é Prakrita ou Prakrita, aquilo que é transcendental ou material, tudo é Vishvarupa. Tudo é a forma eterna de Balarama. Sabemos que o Senhor Supremo no Gita ou diante de Advaita Nityananda, o Senhor mostra sua Vishvarupa. As estrelas, os planetas, tudo. Incontáveis insetos. Jivas nascem como insetos. Como insetos. Como partículas de poeira. Infinitas estrelas. Poeira de estrelas. Uma poeira que você assopra e desaparece. Tudo isso é Nityananda. Tudo isso é infinito. As estrelas, os planetas, tudo que você puder ver, tudo é Nityananda. Ele é Anantadeva. Ele é o infinito. Se você puder realizar este ponto, seu desejo de desfrute, ou o seu falso ego, não sobrevivem. Se você puder realizar este ponto com todo o seu coração, se sozinho você puder pensar, é assim mesmo. Infinitas jivas nascem e morrem, não existe estabilidade para elas. E eles recebem nascimento e morte, nascimento e morte, nascimento e morte. Isso é tudo? Ou existe uma realidade por trás do que nós vemos? Você tem que realizá-la. Shankaracharya externamente era um Mayavadi. Externamente ele quis pregar o Mayavad Bhashya. Mas na verdade ele era um Vaishnava. Punarapi jananam, punarapi maranam, punarapi matri jathare swayanam. Isso é necessário. Você pode deixar sua mãe, mas de novo você vai nascer de outra mãe, de outro pai. Então, em relação à verdade absoluta, você não deve fazer compromissos, nem com seus pais, com seus esposos, com a sua esposa, com seus filhos, porque a verdade absoluta diz respeito à sobrevivência da sua alma espiritual. Eu não posso entrar em compromissos ou concessões para meu pai, para minha mãe, para meus filhos, para minha esposa, para ninguém, nem por um guru, se ele for lhe ensinar algo errado. Mesmo um guru, é uma questão de sobrevivência da alma. Se o guru ensinar algo errado, você não deve abrir concessões. Você teria que deixar esse guru é inútil. Ele está dizendo coisas erradas, dizendo lixo. Nenhum Siddhanta, nada. O que eu vou fazer? Somente observando a reputação externa, a fama, a posição na matéria quanto o dinheiro, nós não devemos
acreditar que tal pessoa seja ou não seja um sadhu. Se você fizer isso, você teria que jogar então no lixo Gorakshara Das Babaji Maharaj ou Vamsi Das Babaji Maharaj. Nós teríamos que deixar Bhagavan Das Babaji Maharaj de lado? Por que não então? Ou o próprio Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, você teria que descartá-lo? As pessoas davam 10 rúpias, 20 rúpias, ele guardava com atenção. Cuidado, tem uma doação aqui. Muitas pessoas queriam insultá-lo e ignoraram isso. Hoje eles não confessam, mas nós sabemos. Nós podemos apontar, inclusive, as pessoas que queriam insultá-lo. Esta sociedade, aquele outro sannyasi, aquele acharya. Agora eles fingem que gostavam dele. Ele era um grande Vaishnava. Então eles querem receber a reputação que acreditar nele hoje causa. Então eles pensam assim, se eu posso me identificar, se eu posso receber alguma reputação aplaudindo um sannyasi, um Vaishnava, eu aplaudo, senão não. Isso é uma mentalidade de homens de negócios. Nós somos homens de negócios, então tudo está acabado. Está tudo acabado. Uma vez meu Guru Maharaj pediu, eu vou um dia contar essa história em detalhes, no Kala Mandir, no templo de Kala. Ele disse, converse se você puder com esta sociedade para eles fazerem o seva de colocar o templo em ordem, ele está precisando de uma reforma. Naquela época, meu Guru Maharaj já estava recebendo doações, etc. Mas é porque ele não tinha dinheiro, então, naquela época, que todo mundo queria insultá-lo. Ele fez uma insulta, esse outro sannyasi fez uma insulta direta. E o Guru Maharaj era muito humilde. Ele comia um pouquinho de arroz e já estava bom, eu fico aqui. E eles insultaram o Guru Maharaj diretamente. Vá, faça esse seva. Ele disse, hoje eu não tenho tempo. Vá fazer esse seva. Depois volte. Assim eles trataram ele. Agora, essa sociedade está em pedaços. Você não vai encontrar nenhum único discípulo verdadeiro. Uma alma realizada, você não vai encontrar. Essa é a utilidade do templo. Essa é a utilidade de um acharya. Aquele que é capaz de manter pelo menos um discípulo. Uma vela acesa. Ou um único fósforo, uma lanterna. Antes de ir embora, ele tem que deixar aqui. Mas nessa instituição não sobrou ninguém. Tinham uma ou duas almas realizadas nessa instituição, mas elas já se foram. O sadhu é uma alma realizada. O sadhu não é alguém que está com o tilaka na cabeça e com a mala. Quantos discípulos ele tem? Não, não é isso. Um sadhu nunca aceita compromissos, não faz concessões com a qualidade do processo. Qualidade e quantidade não podem coexistir. Se você quer qualidade, você tem que descartar a concepção da quantidade. Se você quiser quantidade de discípulos, então você vai perder a qualidade. Então, tudo ao redor, o que quer que você veja, tudo é Vishvarupa, tudo é a forma de Anantadeva, do Deus infinito, Balarama, Nityananda, Anantadeva, tudo ao nosso redor. Nosso Guru Varga, todos eles, os 4 acharyas das 4 sampradayas, os 4 acharyas das 4 sampradayas, todos eram gurus de alma realizada. O Guru Varga vem dos pés de lótus de Nityananda. Nityananda é o Akar Guru, o Guru Tattva original. E mesmo sabendo, nós estamos dizendo Krishnam Vande Jagat Guru. Krishna Vande Jagat Guru, sim, nós pronunciamos, mas o que significa o Guru Tattva original?
Esse verso diz que Krishna é o Guru dos universos. Mas na verdade essa frase significa Balaram Vande Jagadguru. Porque Krishna é a mesma Vishaya Vigraha. Ele é a mesma personalidade. Balarama geralmente não age como Guru direto. Bhagavan diz, eu me manifesto na forma do Acharya, diz Krishna. Mas para arranjar o Siddhanta de uma particular Sampradaya, esse é o dever dos Acharyas. O Senhor vem, mas ele não vem para estabelecer a sua posição como Guru. Se você puder aceitá-lo como Acharya Vigraha, como Balarama, Balarama é Guru Tattva, então eles são não diferentes, então não há problema. Então todo o Guru Varga vem dessa fonte original, Nityananda Prabhu. Então a verdade eterna. Hiranyakashipu, por conta do seu poder material, o seu poder humano, ele queria destruir tudo. A verdade absoluta. Mas a verdade absoluta é tal coisa que nunca pode ser aniquilada. Ela não pode ser nunca ignorada. Você pode fingir que você ignora ou até ignorá-la na sua vida, é seu direito. Mas na verdade ninguém pode ignorar a verdade. Não é possível. Hiranyakashipu quis destruir a verdade absoluta. Hiranyaksha quis destruir a verdade absoluta. Eles eram os tolos número 1. Ramachandra, sua esposa Sita Devi, sua Shakti eterna. Ravana quis abduzi-la. Mas esse é o sintoma de um Mayavadi, mesmo no nosso âmbito devocional. Eu penso que você não entende que tattva eu explico quando eu digo isso. Que Guru Varga e Prabhupada diziam por dentro. Senão você poderia detectar, aquele é o Mayavadi. Esse Acharya é o Mayavadi, olha outro Mayavadi. Todos eles são Mayavadis, mas você não diz isso. Você acha que confortável ficar aqui, você ouve qualquer um, porque você não realiza. O que Prabhupada disse, o que o Guru Varga disse e o que eu estou dizendo, você não realiza. Se você pudesse realizar, você ficaria em choque. São todos Mayavadis, observando seus sintomas. Se você observa essa atividade de um homem, olha como ele fala, você realiza. Prabhupada olhava e conseguia entender qualquer um. Ele tinha um darshana muito sutil. Um Vaishnava tem um olhar tão sutil que é como um raio-x. Você chega diante dele, ele faz raio-x dentro do seu coração. Automaticamente ele realiza. Então qual é o sintoma principal do Mayavadi? Eu vou explicar isso através de um pouco de Siddhanta, não totalmente, porque senão levaria muito tempo. Nesse tópico a gente poderia discutir por meses, não num dia só. Somente nesse ponto. Repetidamente eu pedi ao mundo inteiro. Você não precisa fazer nada além de... Eu peço a todos, aqueles que vão pregar, eu digo, fale de Guru Tattva e Vaishnava Tattva, só faça isso. Não fale de Rasa Tattva nada, porque Rasa Tattva vai chutar você para longe. Rasa Tattva vai chutar você para longe. Entende? Eu pedi para eles, fale o Siddhanta Vichara secreto pronunciado por Prabhupada, por Bhaktivinoda Thakur, por Keshava Maharaj. Continue repetindo isso, isso é mais do que suficiente. Se as pessoas realizam o Guru Tattva e Vaishnava Tattva, eles se tornam alertas. Ah, isso é um Vaishnava verdadeiro? Bandhamui Savadhanamate. Cantar esses bhajanas é muito bom, mas realizá-los não é tão fácil. Bandhamui Savadhanamate. Thakura Vaishnava Gano.
Existem diferentes kirtanas. E essa palavra significa alerta. Apramata, em sânscrito. Apramata significa com toda submissão. Não deve haver nenhum milímetro, nem inconscientemente. Mesmo inconscientemente, conscientemente ou inconscientemente, qualquer tipo de ofensa que você faça, você vai ter que sofrer por elas. Você não pode falar, Maharaj, eu não sabia. Mas aquilo que a gente não sabia também tem um peso. Então, se você faz pecados sem saber, isso não é contado. A ofensa sem saber é contada. Porque a ofensa está totalmente conectada com a alma e você tem que tomar cuidado. O pecado está ligado ao corpo material, à mente material, à situação ao redor. Então, esse verso significa com alerta pleno. Não deve haver nenhum tipo de intoxicação de dinheiro, posição, mada. Então, antes eu era um mendigo. Eu não conseguia nem ter 1 ou 2 sapatos. Eu fiquei muito doente. Mas daí eu consegui um monte de dinheiro e posição e eu começo a achar que eu sou um grande chefe, que eu posso chutar os Vaishnavas para baixo da mesa. Esse é o status. Isso é assim que as pessoas se comportam. Eu não estou inventando isso. Isso é a condição geral. Quando alguém recebe algum dinheiro, alguma posição, então ele pensa, os Gurus Vaishnavas são meus servos, eu posso colocá-los embaixo da minha perna. E tais pessoas terão que queimar estas ofensas por tempo indeterminado. Não tem perdão para isso, não tem como sair. Então, todos os Shuddha Guru Vaishnavas Acharyas que vieram da fonte original, Nityananda Balarama, se você quiser destruí-los, seus nomes, sua posição, sua fama, você não poderá fazê-lo. Você pode tentar ao máximo. Mas depois disso, todo o lixo que você coloca sobre a cabeça deles vai cair sobre você. Não imediatamente, talvez depois de 50 anos, 100 anos, todo o lixo que você quis chutar na direção do Vaishnava vai voltar para você automaticamente. Ele ricocheteia na parede e volta. E vai sujar você, vai cobrir você de sujeira. E as pessoas vão entender que você é uma pessoa suja, que é uma pessoa cheia de veneno. No mundo material isso é possível. Um homem cheio de veneno, por exemplo, às vezes não pode nem ser comparado a uma cobra. A cobra não é tão venenosa quanto um homem pode ser venenoso. Não sou eu que estou dizendo isso. Isso está explicado pelos Vaishnavas, pelo Shastra. O próprio Chanakya diz a mesma coisa. Um homem pode ser mais venenoso do que uma cobra. Muito mais. Porque a cobra pode morder e você pode se proteger dela ou se curar daquela. Mas esse tipo de picada da mente humana cruel, você não pode se proteger. Então, quando o dinheiro e a posição confundem a alma condicionada, é melhor que ela não vá pregar, então. Mas agora o sistema é outro. Elas vão pregar e ninguém controla. Se você fizer um comitê de organização, enquanto você não consegue administrar você quer fazer um comitê, tem o secretário, tem o presidente, tem isso, tem aquilo. Tudo isso nessas instituições é inútil, pois eles não protegem o interesse de Nityananda Balarama. Então, o interesse da sociedade e o interesse do Shrautapanta, do Parampara, o nosso interesse da Sampradaya, da sociedade, são contraditórios. Eu sei que todos, você não poderia achar um único homem que poderia votar para você.
Mostre um. Todos vão falar em nome de uma sociedade. A sociedade é mais importante do que... E se a sociedade te levar para o inferno? Ah, não importa, a sociedade é muito importante. A Sampradaya, não. A linha devocional, não. A gente tem que projetar o nosso próprio Gurudeva, como Hitler e Napoleão. Agora, o Guru Tattva se tornou como uma adoração desses políticos como Hitler e Napoleão. Agora, existe esse sectarismo e eu odeio isso. Odeio. Uma vez eu fui levado lá para dar Harikatha. Eu falei. Mas eu vi todo mundo ao meu redor, Rajasic Parivesh. Como se eles estivessem pensando ou iluminando. Tinha uma iluminação igual a de um show de dançarinas. Eu falei, o que é isso? Isso é um Harikatha ou o quê? Eu não quero ir nesses lugares. Tudo rajásico, tudo cheio de paixão. Eles só estão ocupados com o dinheiro, com a posição, com o glamour. Todos estão ocupados com isso. Ninguém está interessado na verdade absoluta. Isso é muito perigoso. Uma situação muito perigosa. Agora não existe saída. Mas mesmo assim nós podemos ter esperança pelas bênçãos de Prabhupada, de Bhaktivinoda Thakur. Nós podemos manter a esperança. Nós não podemos ficar sem esperança. Mas de alguma maneira, aquele Parampara-siddhanta Vichar, todo esse poder, precisava fluir. Fluir através de um particular canal, um canal particular. Não pode acontecer que tudo seja considerado inútil, você não pode falar dessa maneira. Então, o sintoma de um Mayavadi. Como você entende o sintoma de um Mayavadi? Em primeiro lugar, o sintoma do Mayavadi, o primeiro sintoma. O Mayavadi quer destruir a Nitya Swarupa do Senhor Supremo, a forma eterna do Senhor Supremo. Ou eles querem destruir o Senhor Supremo ou a sua Shakti. Isso é um ponto vital. Depois disso, eles querem destruir o Gurus Vaishnavas, Shuddha Prachara, a pregação perfeita. Eles desafiam os Vaishnavas puros. É possível que eu faça um desafio contra Chaitanya Mata? Eu sei o que eles estão fazendo no presente. Eu sei quem eles são e aonde eles foram parar. Mas eu não posso desafiá-los porque eles participam da Chaitanya Mata. E o que eu posso fazer é pronunciar o Siddhanta Vichara. Se eles tiverem sorte, um dia o Senhor pode levá-los a compreender, tirá-los desse erro. Mas eu não posso competir com os membros da Gaudiya Mata. A Gaudiya Mata não é um templo, não é um prédio. Gaudiya Mata é Vaikunta. Gaudiya Mata é Vaikunta e eu não me posso comparar com a Gaudiya Mata. Esse tipo de audácia eu não tenho. Eu não posso desafiar meu Guru Varga, que o meu Harikatha é mais importante do que o Harikatha do meu Guru. Eu não posso pronunciar isso. Eu sou o filho dele. Eu nasci deles. Eu não posso pronunciar isso. Se eles não estão lendo meu livro, nós não vamos ler os livros deles. Isso a gente não pode dizer. Isso é uma grande ofensa. Você não deve falar dessa maneira. Porque se aqueles livros foram compilados com os escritos de Prabhupada e de Bhaktivinoda Thakur, como que você pode condenar os livros da Gaudiya? Você se destrói se você diz isso. Você não deve pronunciar isso. Então, o sintoma principal do Mayavadismo, você observa na escritura, na fala dos falsos Vaishnavas. Eu não sei quantos documentos você pode encontrar, mas você verifique o Katha e os escritos. Se você não encontrar onde está as frases Mayavadis, traga para mim esses textos. Se você for cego, eu mostro, pela misericórdia do Guru Vaishnava, eu te mostro, olha, esta linha, esta outra linha.
Então, o sintoma principal, eles querem destruir Bhagavat Vigraha. Eles querem destruir a Shakti. E Shakti, categoricamente, o Guru e Vaishnava também são Shakti Tattva. Eles querem destruir todos os escritos, toda a Shakti do Guru e dos Vaishnavas. Eles querem criticá-los, colocá-los para fora da sociedade, dizer coisas negativas contra eles. Esses são os sintomas do Mayavadismo. Os Mayavadis escondidos dentro do Vaishnavismo. Da maneira como eles comem, se vestem, falam, a gente pode entender que é um Mayavadi. Guru Padapadma costumava dizer. Nós não podemos apontar Guru Padapadma. Bhakti Pramudpuri Goswami Maharaj costumava dizer. No presente nós não podemos apontar quem é Mayavadi, quem é Sahajiya, porque nós nos tornamos Sahajias. Maharaj quer dizer, nós não podemos acusar as pessoas que estão fora do Vaishnavismo de serem Sahajias, porque nós estamos nos tornando falsos Vaishnavas. Então, agora você tem 40 anos, o Guru se foi. E aos 102 anos, ele se foi quando ele tinha 102 anos, e a sua posição, a sua filosofia, tudo se transformou quando ele se foi? Então qual foi a utilidade? Tente entender o que eu estou explicando. Vamos supor que o Guru tenha lhe dito 50 anos atrás, 15 anos atrás, mas quanta água passou nesse rio depois do que o Guru disse? Se você se comporta diferente, mas se você mantiver o mesmo status, a mesma condição como o Vamana Goswami Maharaj, aí não há um problema. Então, algumas personalidades precisam ouvir o que eu estou dizendo, outras não têm necessidade. Talvez você possa me ouvir agora, durante 5 anos, e adiante você queira me jogar fora. Eu posso dizer as mesmas coisas que você aprova hoje, num dia lá na frente, você me jogar fora por elas. Essa é a sua escolha. Mas suponha que 10 anos atrás, 20 anos atrás, eu tenha querido dizer. Eu sempre disse isso, você não deve tomar vantagens indevidas desse conhecimento. No ano de 2010, 2011, você vai citar o que ele disse 50 anos atrás? Ou nos anos 60, naquela época você seguia seu Guru, então ele lhe inspirou e falou daquela maneira para você. Mas depois você deixou de segui-lo. Isso não significa que eu posso pegar um míssil para destruir o seu Siddhanta. Vamos usar esse tipo de citação. Nós temos que citar o Guru Padapadma para suportar os meus erros. Nós escolhemos frases do que o Guru disse para justificar o nosso comportamento. Ah, ele falou isso em 1952. Mas como que você pode falar disso hoje? Era uma outra circunstância. Eu já disse que o governo, diferentes tipos de governo, o governo indiano, quando eu escrevi o livro sobre Gomata, o governo faz regras, essas regras às vezes não têm bases, que não utilizam, mas eles pensam, nós somos muito inteligentes e vamos colocar este artigo na Constituição. E eu disse, então, você vai dar um subsídio, por exemplo, alguma facilidade para aqueles que têm handicap, para aqueles que têm deficiência. Eles não têm um dedo, por exemplo. Ele também vai receber o mesmo privilégio de alguém que não caminha? Não é a mesma coisa. Então, no trem, ele tem um pedacinho do dedo que está faltando, ele viaja de graça no trem? Tenta entender a minha lógica. Existem casos e casos, não é? Uma lei não pode abarcar todos os casos. Então, depois disso, o que acontece? Se eu perguntar, essa falta desse pedacinho de dedo, tá bom, quanto você tem no banco? $bilhões, ele responde. Então por que você está dando para ele um desconto? Qual é a utilidade desse desconto? Se ele poderia estar distribuindo $bilhões, mas você dá um subsídio para ele porque você classifica ele como deficiente sem entender qual é a verdadeira deficiência.
Então isso é um limite de cérebro material. Então o cérebro material vê excrementos, vê coisas materiais. E você vai querer dar esses descontos. Mas se um homem verdadeiramente pobre não recebe a mesma ajuda, aquele que não tem a pontinha do dedo viaja de graça. E um homem miserável que tem o dedo, mas não tem dinheiro, não pode viajar de graça. Então você precisa se esclarecer nessas questões, não se você quer ajudar. Eu estou errado ou certo? Estou errado? Você tem que se esclarecer até que ponto, em que caso, o seu julgamento está correto. Essa é a condição. Imagine, os mestres espirituais também são assim. Um homem sem caráter. Vamos imaginar um político sem caráter, que tenha ido embora desse mundo. Tem um que, se eu encontrasse, ele já morreu, se eu encontrasse com ele, eu bateria nele com um sapato. Ele quis destruir a Índia, ele separou a Índia. Mas a fotografia dele está nas notas do dinheiro. Não tinha um pingo de caráter. Totalmente sem caráter. Ele foi a razão pela qual a Índia agora está toda dividida. Mas o dinheiro dele, a foto dele está lá no dinheiro. Isso não significa que isso justifica. Ele é chamado de Mahatma. Na história, ele chama ele de grande alma. E eu me pergunto, meu Deus, mas na minha infância, quando eu era uma criança, eu queria escrever um exame de história. Eu lia e escrevia os livros de história. Quanta informação errada estava ali, quando eu era uma criança. Porque aquilo era a cartilha, eu tinha que ler. E eu tinha que reescrever aquilo para passar no exame. Mas a história não era aquela. Então, há casos em que o governo age de maneira idiota. Ele quer fazer uma gramática, uma cartilha sobre os reis muçulmanos, contando a história diferente. Por que eu deveria ler sobre isso? Qual é a razão? O que eu posso receber disso? Você teria que me dizer. Você não poderia me justificar essa ação. Então nós lemos coisas erradas. Tantas histórias justas nós temos no Ramayana. O fato de que a Índia é a terra da cultivação espiritual. Os sábios, durante longa deliberação, nos deixaram um imenso tesouro. Mas eu não posso nem falar. Não tem uma língua que diga o quanto esse falso político era corrupto. Não seria suficiente para expurgar esses pecados, nem mesmo atirarem contra tais criminosos. O corpo deles deveria ser cortado em pedaços e jogado no sal. E nem uma punição assim seria suficiente. Por tempo indeterminado, se eles sofressem por incontáveis doenças, se eles fossem comidos por insetos, Mahaprabhu diria que isso não seria suficiente. Mahaprabhu falou para Chapal Gopal: hey, ele está sofrendo, isso é pouco, ele tem que esperar. Ele fez Vaishnava Parada. Então eles são a razão da destruição da Índia, de Bharata, para a destruição de toda a cultura que foi feita aqui. Eles querem que botar todas as religiões todos sentados juntos no mesmo lugar. Então quando a flor alcança uma forma perfeita, antes disso ela morre antes de receber. Que governo tolo, interrompendo a tradição dessa maneira. Você está destruindo o samskara dessas crianças. Como é que você espera que aconteçam bons cidadãos na Índia se você está destruindo a Índia através dessa anulação da cultura? Então, eles estão arranjando os ensinamentos desses meninos de maneira equivocada, misturando toda essa tradição
com outras tradições. Essa é a condição. Agora nós estamos habituados, nós estamos tão habituados a ouvir mentiras, coisas falsas. Nós estamos acostumados, vida após vida. Se alguém fala a verdade absoluta, você estranha, você fica bravo. Eu não gosto de ouvir. Esses são os sintomas dos Mayavadis, no nível político, no nível educacional, no nível espiritual, na vida do bhajana. É uma máfia atrás da outra. Máfia espiritual. Existe máfia política, existe máfia educacional. Se eu contasse em detalhes, você enlouqueceria. Existem máfia no âmbito da educação. Você não pode entender. Existe máfia no esporte. Eles controlam os resultados dos times, das partidas. Eles não permitem que você jogue, porque você não vai apoiá-los. Um grande jogador, por exemplo, é destruído por conta dessa política. A vida espiritual também. Eles não permitem que você fale a verdade absoluta. Ah, não vá lá, não vá ouvir a verdade. Ele é crítico, ele está criticando. Eu estou criticando? Eu estou dizendo a verdade absoluta. A crítica é uma coisa diferente. Ela tem uma inveja como raiz. A pessoa que faz isso destrói a si mesma e os outros. Mas a verdade absoluta é Nityananda Balarama. Quem fala em nome deles, Nityananda Prabhu não pode pronunciar mentira. Ele não permite que a gente pronuncie mentira. A qualquer custo, a qualquer posição, mesmo que seja o risco da vida, mesmo assim a gente não deve falar mentiras. Nós temos que dizer a verdade absoluta. Prabhupada disse, no Upadeshamrita. Todos os dias você deve ler o Upadeshamrita de Prabhupada. O Chaitanya Bhagavata e o Upadeshamrita. Você pode ler um ou outro e depois fazer outros sevas. Então, Hiranyakashipu quis destruir Prahlad Maharaj. Hiranyakashipu quis destruir a verdade absoluta, Nrsimhadeva. Hiranyaksha quis destruir Varahadeva, a verdade absoluta. Mas Hiranyakashipu comete um erro básico. Por conta do seu falso ego, do seu dinheiro, da sua posição, ele falou de maneira equivocada, por conta do seu falso ego. O nome de Prahlad Maharaj, o nome Prahlad, o que significa o seu nome, Prahlad Maharaj? O nome dele é Prahlad. Se você souber estudar sânscrito, e você dividir esse nome, o que você encontra? Pro mais Lad. Prahlad. Isso significa Ananda absoluta. Então o significado interno desse nome, Prahlada, é Ananda absoluta. Absoluta Ananda significa Nitya Ananda. Nitya Ananda. Tente entender. Essa é uma lógica simples. Absoluta Ananda quem é? Ananda eterna. Nitya Ananda. Então Prahlad Maharaj é protegido por Nityananda. Ele tem a forma, as características de Nityananda. Como você pode destruí-lo? Não é possível. Ele vai puxar uma espada, tentar feri-lo com um tridente. Corte esse menino em pedaços, ele diz. Hiranyakashipu disse, corte-o. Com o tridente e as espadas, eles foram na direção de Prahlada, porque essa foi a ordem do rei. Mas mesmo assim, Prahlada sobrevivia. Nós jogamos tridentes no peito dele e eles atravessavam sem feri-lo. Eles colocaram ele no fogo, deram veneno para ele, ele não morreu. Jogaram ele de cima de um penhasco, ele não morreu. O que significa isso? Significa que Nityananda não pode ser destruída.
Então, os sadhus, aqueles que têm Ananda e Nityananda dentro do coração. O que eu comecei dizendo? Como no verso que eu citei no começo da aula. Eu comecei com este verso. Os pés de lótus de Nityananda estão dentro do seu peito, do seu coração. Como você pode matá-lo? Com todo o seu jogo político de Hiranyakashipu, isso se voltará contra ele. Como no caso de Harika, a irmã de Hiranyakashipu. Ela recebeu uma bênção de Agni, do fogo, que o fogo não poderia queimá-la. Então eles decidem colocar Harika comprolada no colo dentro do fogo. Você vai lá como segurando o sobrinho no colo. E o fogo em volta. Mas o fogo destruiu a irmã de Hiranyakashipu, Harika. Por quê? Quando você recebe algum tipo de poder, saiba, eu vou esclarecer isso para todos. Quando por acaso, pela misericórdia de um sadhu, de alguma maneira, você desenvolve algum tipo de poder, esse poder, se você usa contra o Guru e contra os Vaishnavas, você está acabado. Eu estou dizendo coisas práticas, como física aplicada, matemática aplicada. Todas as minhas palavras são como física e matemática aplicada. Você não consegue entender uma palavra. Você não vai poder dizer que uma palavra está errada, perdão. Você pode ver pessoas que falam de maneira muito organizada, muito aparentemente bonita. No começo, eles tentam ser humildes, depois eles desenvolvem falso ego e seu poder se vai. O mesmo escritor, escrevendo Néctar. Por exemplo, hoje nós não podemos encontrar um escritor que possa ser comparado com este. Eu não vou dizer quem é agora. Estou citando alguém de Maharaj. Então, pela misericórdia de Prabhupada, ele escreveu de tal maneira que você não conseguiria colocar sua caneta lá, de tão perfeita que era, você não poderia corrigir nenhum ponto. Ele escrevia sobre Siddhanta Vichar pela misericórdia de Prabhupada de maneira perfeita. Ele recebeu muito poder. Quando ele dava aulas, todos os universitários, todos os assim chamados devotos, eles anotavam tudo o que ele falava, era tudo importante. Então, mesmo quando pela misericórdia de Prabhupada, ele foi a ele permitido a falar no Synod Hall da Universidade de Calcutá. Naquela época, essa faculdade era elevadíssima, comparável a Oxford. Hoje em dia, não dá para contar o nome da Universidade de Calcutá. Mesmo dentro da Índia, caiu por conta da política interna. E nós nos comportamos de maneira suja, sendo mais perigosos do que Hiranyakashipu. Nós queremos destruir tudo, rasar as coisas ao chão. Nós podemos manifestar o poder de Hiranyakashipu e de Hiranyaksha. E eu estou dizendo a verdade, eu não posso mentir. Então veja, estou falando daquela época. Aí ele foi permitido falar na Universidade de Calcutá. Eu sei, eu costumava ir lá no Centro de Cultivação da Ciência, nesta tal universidade, onde haviam todos os cientistas e eu gostava de ir, de Shambhava. Alguns tinham escrito teses importantes. Agora eles vão passar aulas no Senado. E muitos cientistas ouviam essas aulas. Eu também ia lá. Se alguém cometesse um ponto errado, então eles não poderiam superar aquela tese, ela ia ser rejeitada, teriam que voltar. Um pequeno erro não seria possível. A tal pessoa não receberia o doutorado. Então, dessa maneira, ele foi
foi permitido a ele que falasse nessa assembleia da universidade, diante de grandes acadêmicos. E ele falou sobre Raya Ramananda de maneira perfeita. Oh, que maravilha! Como é possível que um homem fale dessa maneira? Eu mesmo me maravilho lendo os escritos, por exemplo, de Sadananda Swami. Ninguém pode escrever como ele. Essa maneira de falar, essa maneira de escrever, um ser humano comum não tem. Só alguém que é transcendental. E ele escrevia dessa maneira. Eu estou comparando. Mas depois o que aconteceu? A mesma pessoa que tinha escrito, que tinha dado essa aula na universidade, esse mesmo homem que tinha apoiado as filosofias de Prabhupada, que nós somos da Madhva Sampradaya, ele escreveu livros contra Prabhupada, esse mesmo discípulo. Se você ler Bengali, eu tenho a cópia dos livros, o mesmo homem, que falou de maneira perfeita sobre a guia de Prabhupada. Depois que Prabhupada se foi, ele atacou Prabhupada. O mesmo homem escreveu o Siddhanta equivocado, atacando Prabhupada Bhaktisiddhanta. Como é possível? Porque ele perdeu a misericórdia de Nityananda. Agora nós temos a audácia de criticar Nityananda Prabhu. Como Nityananda se casou, depois de ter tomado sannyasi, nós podemos fazer isso também, mas nós nos esqueceríamos que Gauranga Mahaprabhu disse muitas coisas sobre Nityananda. Em Chaitanya Bhagavata. Em muitos lugares você pode encontrar Mahaprabhu disse: Nityananda é um avaduta. Se ele aceitasse uma esposa muçulmana ao seu lado, se você o encontrasse por acaso tomando vinho, não que ele tenha feito isso, mas que se ele tivesse feito isso, mesmo assim, ele deve ser adorado, até por Brahma e por Shankara. A sua posição nunca pode cair. Esse é um aviso para nós. Tente entender o humor de Mahaprabhu, esse humor transcendental, esse sentimento transcendental. Quando Nityananda Prabhu veio aqui pela primeira vez, ninguém sabia. Ele estava brincando em Vrindavan esperando que o Senhor se manifestasse. Então, quando o Senhor se manifestou, Nityananda veio diretamente até de Vrindavan Dhana aqui e ficou secretamente na casa de Nandanacharya Bhavan. Nandacharya Bhavan, a casa dele, Bhavan. E Mahaprabhu disse: hoje eu vi que um Mahapurusha veio até aqui, eu vi em sonho. Ele deve ter chegado. Você pode vê-lo, você pode procurá-lo. Procure-no. Ele deve ter chegado. Então todo mundo foi procurar. Todo mundo, em todos os lugares, em Navadvipa. E voltaram. Não. Você disse que um Mahapurusha veio. Nós não encontramos ninguém. Mahaprabhu disse: tolo. Vai do outro lado da rua, na próxima porta. As pessoas são assim. Quando eles não querem ver um problema, eles não veem o problema que está na frente deles. Eles vão ver o problema lá longe. Essa é a natureza do ser humano. Quando o Vaishnava puro está perto de você, você não sabe quem ele é o Vaishnava puro. Você ignora ele. Você ignora seu guru, seu Vaishnava, simplesmente porque ele não é popular. Ah, esse outro é que deve ser. Essa é a natureza da alma condicionada. Você não pode ver a solução dos problemas que estão ao seu redor, e nem os problemas que estão ao seu redor. Essa é a natureza humana. Então Mahaprabhu disse: vá até a casa de Nandanacharya. E Mahaprabhu falou: eu também vou. E quando ele entrou, Nityananda estava lá como se estivesse intoxicado, assim, balançando, sentado na asana. Mahaprabhu, veja, eu estava falando dele. Mahaprabhu presta reverências e todos prestam reverências. Eu queria falar dele, Nityananda Prabhu. Então, quando Nityananda se submete,
como ele é abraçado por Mahaprabhu, e durante esse abraço, Mahaprabhu se joga no colo de Gauranga, como se ele fosse um corpo morto, inconsciente. Mahaprabhu abraça e mantém nos braços. Ele fica sem sintomas vitais. Então, desse momento, desse início, desse imediato início, Gauranga Mahaprabhu quis esclarecer e falar sobre Nityananda. Mas mesmo assim, nós não podemos entender. Essa é a razão pela qual Vrindavan Das Thakur Mahashaya diz: eu posso chutá-lo na cabeça, porque se mesmo depois de todos esses documentos eles não conseguirem entender a verdade, por isso ele fala dessa maneira. Então Gauranga Mahaprabhu quer dizer isso desde o começo. Ele é a fonte de Bhakti, Nityananda é a fonte de Bhakti. Vejam, ele é a raiz de Bhakti. Aquele que ama a mim e não ama ele, está acabado, é inútil. Não pode receber Bhakti. Dessa maneira, Mahaprabhu quis falar muitas coisas. O Danda de Nityananda Prabhu se quebra em pedaços. Ele mesmo quebra ela e joga ela no Ganges. Os devotos perguntam: Nityananda quebrou sua Danda em 3 pedaços. Mahaprabhu fala: joga ela no Ganges. Qual a utilidade de tomar sannyasi? Não, perdão, Nityananda que fala isso. Ele é eternamente sannyasi, ele é Krishna. Então, os tolos acharyas por aí escrevem livros contra Nityananda. E eu tive que responder pelo pedido dos Vaishnavas. Mas esse homem que escreveu esse livro não me replicou. Até seu discípulo aceitou: Baba, o senhor escreveu certo. O que ele escreveu está errado. Ele escreveu: Nityananda não pode ter se casado. Porque ele é um sannyasi, mas é porque esse homem estava se comparando com Nityananda, porque ele era um sannyasi. Então, até hoje ele escreve grandes livros, entre aspas. E é uma situação, os falsos acharyas escrevem besteiras e não retiram aqueles textos. Eles vendem isso para os seus estudantes, para os seus alunos. E ninguém vem me ajudar a dizer que está errado. Nós não amamos o Senhor Supremo, Gurus Vaishnavas, nada. Esse vestido é para arranjar minha comida, para que eu possa ter meu chapati, meu dhoti e minha comida. É assim que as pessoas se vestem de laranja hoje em dia, de açafrão. No sânscrito, em sânscrito está escrito no Bhagavatam: Besh Upajivinaha. Esse vestido é como um caminho de fuga, uma maneira de alcançar dinheiro e posição. Ele se torna isso em Kali Yuga. Essa roupa não é para Hari Bhajana. Mahaprabhu disse: o que eu disse muito tempo atrás, num Harikatha que não foi gravado, ou no Harikatha que eu falei sobre o Sannyas Vrata de Mahaprabhu. Então, no Bhagavatam está escrito: aquela danda significa a submissão do corpo, da fala e da mente. Se essa condição está completamente plena, está realizada, se você está na posição de servir o Senhor Supremo, você decidiu isso, que seu corpo, sua fala e sua mente não irão em nenhum outro lugar, à exceção do Krishna Seva. Entende? Então, somente então, a sua posição de sannyasi será efetiva. Caso contrário, não adianta a roupa, a tilaka, a mala, não adianta nada. Isso não prova que você seja um verdadeiro sannyasi. Etam samasthayo paratmanistha purvataner mahadbir aham tariswami durantaparam tamaha mukundangri nishevai. That in Bengali, Mahaprabhu wanted to say. Mahaprabhu quis dizer isso em Bengali.
Bengali. Prabhu kahe sadhu ei bhikkhuk vachan. Prabhu kahe sadhu ei bhikkhuk vachan. Mukundo sevan roto koilo gohan. Mukundo sevai hoy sangsar taron. In Bengali. But speaking, che dice esse versi in Bengali? Prabhu kahe sadhu ei bhikkhuk vachan. Mukundo sevan roto koilo gohan. Mukundo sevai hoy sangsar taron. What is the meaning? Qual o significado em inglês? Prabhu speaking. O Senhor diz, essa é a declaração apropriada daquele sannyasi, desse Avaduta sannyasi, desse Tridandi sannyasi, porque ele decidiu servir o Senhor Supremo com todo o seu coração, com o corpo, com fala, com a mente. Ele prometeu que a sua mente, seu corpo e sua fala não irão em nenhum outro lugar, a não ser na direção do serviço do Senhor Supremo. Então você também pode tomar sannyasi. Não é porque você é uma mulher, você não pode. Você também poderia, se você agisse dessa maneira. Se você agir dessa maneira, eu posso dizer, ela é igual a um sannyasi. Como eu disse, Vishnu Devi é o maior dos sannyasis, Radharani é um grande sannyasi. As pessoas não sabem o que é sannyasi. Você acha que sannyasi é se enrolar num pano, segurar uma danda e dar aula? Isso não é sannyasi. Esse não é o significado de sannyasi. Eu já descrevi um artigo sobre isso. O significado de sannyasi no Gaudiya Bhajana. Eu escrevi este livro. Tudo deveria ser traduzido, mas, meu Deus, quem vai fazer? Está todo mundo ocupado com o próprio corpo, com a própria mente. Eles não estão ocupados no serviço. Eles só querem posição e glamour. Eles vão trancar o quarto. Eu quero saber o que eles fazem no quarto trancado. Eles dizem, vocês podem vir me visitar das 4 às 5, mas e depois? Meu Guru Maharaj, por exemplo, uma vez um devoto americano quis colocar uma câmera no quarto dele. Nós não sabíamos, por 1 ou 2 anos, para ver o que ele fazia. Às vezes ele chorava, cantava os santos nomes. A gente não sabia. Ele queria saber o que ele estava fazendo dentro do quarto. Você pode ver? O que você está dizendo? Eu quero ouvir. Me mostre o que você está pregando nos países estrangeiros. Não, eles não mostraram, porque eles sabem que eles estavam trapaceando. Eles não mostraram nenhum único kata. Porque a pregação significa que você deve seguir o Prabhupada. Você deve seguir o Prabhupada Bhaktisiddhanta. Essa é a pregação. Você deve seguir o Prabhupada original e falar de acordo. E ter um acharan, um kata, tudo de acordo. Caso contrário, algo diferente não tem nenhum significado. Você estaria destruindo a si mesmo e seus seguidores. E abertamente eu digo. Então Mahaprabhu disse, Nityananda, Nityananda Prabhu quer preservar o direito de ser um sannyasi completo. Ele é a fonte de todos os sannyasis, vem de Nityananda. Agora você vai dizer que ele jogou para trás a sua posição de sannyasi, mas foi pela aprovação de Gauranga Mahaprabhu, pela indicação de Gauranga Mahaprabhu que ele quebrou esse voto se casando. Mas ele permanece um sannyasi eterno. Então, mesmo no Gita, o Gita é considerado um texto preliminar, mas ele é a fundação de todo o nosso bhajana. Eu não posso entender o que o Senhor diz. E eu só explico o Gaudiya Bhajana, porque o Gaudiya Bhajana começa onde o Gita termina. Ontem eu estava dizendo, Sarva Dharman Parityajam. Essa é a declaração final de Krishna no Gita. E esse é o nosso ponto inicial do Gaudiya Bhajana. Eu nunca quis ser audaz, por isso eu disse isso. Ninguém deve acreditar que o Gita seja preliminar, ele é básico. E no Gita está escrito, então o significado em Bengali é que saiba com certeza. Ele é um sannyasi eterno, aquele que não tem desejos.
que não tem nada. Ele nunca tem inveja de ninguém, nenhum tipo de inveja, mesmo contra um inseto. E o Guru Pada Padma, o mosquito picava ele assoprava só. Ele não batia no mosquito. Esse é o humor de um sannyasi. E abertamente eu declaro que um sannyasi verdadeiro, para um sannyasi verdadeiro, está escrito no Bhagavatam, um verdadeiro sannyasi, ele sente todos os seres vivos, até os insetos, como seus filhos. Você é um filho, ele é um filho. Essa concepção está no coração do Vaishnava. Na relação com o Senhor Supremo, você deve observar o mundo inteiro cheio de afeto. Não, eu vou manipular tal pessoa para ele me dar dinheiro, ele vai me dar 25 lakhs. Então eu vou dizer que ele é importante. Não, não é assim. O devoto puro nunca age assim. Nunca age assim. Então Nityananda Prabhu, sobre Nityananda Prabhu nós podemos dizer esse tanto. O próprio Gauranga Mahaprabhu não pode exceder o limite da perfeição de Nityananda, apesar de serem o mesmo. Eu estou falando isso de uma maneira amorosa. Mesmo se casando, ele continuou sendo um sannyasi. Ele foi forçado a se casar pela ordem de Gauranga. Se você for para o ler o Chaitanya Bhagavatam, você pode encontrar que Nityananda e Gauranga se discutem um com o outro, sozinhos. Somente os dois conversam. O que é dito ninguém sabe. Mas observando os frutos do que foi feito, nós podemos entender porque Nityananda veio e foi forçado a se casar. Aí os devotos entenderam, ele recebeu uma ordem para pregar de maneira extensiva, porque um sannyasi não pode entrar na casa de um grihasta, não é permitido. Então, se ele entrar por algum pouco tempo, dar Harikata e sair, como Prabhupada Bhaktisiddhanta fazia. Se ele ficar, ele tem que ficar fora, não dentro da casa. Damodara Prabhu, ele foi permitido ficar fora do prédio. Ele foi mandado de Mayapura para Puri. Ishan também ficou do lado de fora, não dentro. Essa é a etiqueta. Então, assim, um sannyasi não pode se misturar com as pessoas de todos os níveis de maneira aberta. Entende? Um sannyasi não pode se permitir isso, existem essas restrições. Mas um grihasta, ele pode. Para o grihasta isso é fácil. Ele pode sentar e conversar amigavelmente com as pessoas. Nityananda Prabhu recebeu essa instrução de Gauranga, então para que ele pudesse pregar. Se você vai manter Mauni Vrata, disse Mahaprabhu, se você for manter Mani Vrata, então quem vai me ajudar? Se você for ficar em silêncio, quem vai me ajudar a liberar as almas? Você tem que me ajudar. Então depois disso, um dia, Nityananda Prabhu chora diante de Gauranga e diz, Prabhu, somente de acordo com o seu desejo eu faço tudo o que eu faço. Mas as pessoas não entendem minhas atitudes. Eles me entendem mal, eles riem de mim. Eles riem porque eu era sannyasi e deixei a posição de sannyasi. Essa é a condição. Você me pôs nessa condição. Nityananda Prabhu disse diretamente isso no Chaitanya Bhagavatam. Você pode ver essa conversa. Você fez a minha vida ficar de tal maneira que eu me tornei um objeto do riso das pessoas. Todos riem de mim, caçoam de mim. Essa é a condição a que você me levou. O que quer que você faça, que você arranje, eu sou forçado a aceitar tudo isso porque você é o meu Senhor. Então, dessa maneira, os tolos acharyas que querem criticar Nityananda,
Os grandes escritores, eles vão escrever. Balarama nunca pode fazer nenhum tipo de raça. Eu já discuti isso. Nós já explicamos isso ao comentário Chaitanya Bhagavata. Eu não tenho vidas suficientes para discutir todos os erros que as pessoas publicam. Nós deveríamos fazer um templo para isso, dentro do qual nós pudéssemos nos trancar cantando as glórias do Senhor Supremo. Para corrigir, devemos construir um templo igual a Gambhira e não sair nunca mais de lá. E glorificar o Senhor eternamente. Essa deveria ser a nossa resolução diante dessas interpretações. Então, Nityananda Prabhu chora de tal maneira. Você fez com que a minha situação ficasse assim, ele disse para Gauranga. E Nityananda Prabhu é um sannyasi absoluto. Advaita Gosai é um sannyasi absoluto. Mas a gente não realiza. Então, pela aplicação do cérebro material, nós não podemos entender esses passatempos. Nityananda serve seu Senhor o tempo todo. Eu não tenho mais tempo para falar mais. A todos os anos nós estamos discutindo os mesmos datas por diferentes ângulos. No ano passado eu disse como Nityananda Prabhu toma a forma de Karanakashaya, Garbhodakashaya Vishnu e Kshirodakashaya Vishnu. E você pode entender ponto por ponto quem é Nityananda. Então, mesmo o templo onde o Senhor ficou, e a cadeira onde Mahaprabhu sentou, onde o Senhor Supremo sentou, e os cordões devocionais, a roupa, mesmo o Dhamma também é Nityananda Tattva. É por isso que Bhaktivinoda quis dar instruções para Bimala Prashada. Você deve arranjar o Dhamma Parikrama para a alma condicionada. Eles podem receber facilidades extraordinárias. Porque o Dhamma é Nityananda Tattva. Mas se o Senhor Supremo não puder desculpar, Nityananda pode. Ashwatthama nunca foi perdoado pelo Senhor Supremo. Um Bhakta, um Rishi Muni disse: você pode ficar no Dhamma, sirva Vrindavan Dham. E um dia o Senhor vai se satisfazer. Até hoje Ashwatthama está fazendo bhajana em Pisaigaon, uma vila que está lá. De Nandagram você tem que ir até lá. Eu fui até lá há muito tempo atrás. Pisaigaon significa o terreno das bruxas, dos fantasmas ali. Ashwatthama, por conta das suas aparadas, desenvolveu uma forma tal que as pessoas olham para ele e sentem ódio. O corpo dele está todo derretendo, ele está cheirando muito ruim. Mesmo em quilômetros de distância, tudo em volta cheira mal. Por conta dessa maldição que ele recebeu. Até hoje ele está lá. Então o Senhor me abençoou. Gauranga me abençoou. Gauranga Mahaprabhu pessoalmente disse: quem pode realizar os tátuas secretos de Nityananda? A mesma coisa eu gostaria de repetir agora. Eu gostaria de realizar Nityananda Tattva. E com certeza eu vou receber um benefício absoluto. Ninguém poderá estar contra mim. Pois essa é a instrução dos Upanishads do Bhagavatam, de todos os textos sagrados. Lá está escrito, nos Upanishads, que a verdade absoluta pode se manifestar sua Swarupa diante de mim se ele me aceitar primeiro. Você é meu. Quando Guru Pada Padma te aceita, você é meu.
então você recebe um benefício. Mas se você expressa falso ego, se você vai desafiá-lo, você perde esse privilégio. Então hoje nós pedimos aos pés de lótus de Gaurangadeva para que ele possa nos abençoar para realizar Nityananda Tattva Balarama. Hoje é o Avirbhav Titi do eternamente presente Nityananda. Avirbhav é para a nossa bênção, mas ele existe eternamente. Yesam hitkarnikalaye tesham dasasam dasaham pasidantu sadaivahi vanchakalpadravasya kipasindhavai patitanam pavanam bhavishna bhyo namo.